Boa tarde, pessoal do Rumo Alto, né, o oitavo ano. Essa videoaula é para vocês. Esta aula é uma continuidade da aula da semana passada, né? Nós estamos nessa semana no PET 5, né, na semana 2, e a gente vai continuar porque conforme está disposto no PET, a semana 1 e 2 do PET 5 é sobre o primeiro reinado. É dele que a gente vai continuar falando. Seguinte, vamos ver o que tem no PET nessa semana e a partir dele a gente vai fazer algumas sugestões e orientações. Seguinte, começa aí na página 71, tem um pequeno texto aí sobre consolidação e declínio, né, do Dom Pedro I, e vem colocando alguns conceitos muito importantes para vocês, inclusive, realizarem tranquilamente as atividades que estão sendo solicitadas. Disso aqui eu já falei com vocês no vídeo anterior. 1822 o Brasil se torna independente, 1823, né, forma-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte é dissolvida, né, em função de que Dom Pedro I percebe que ele teria o poder muito limitado, ele acaba dissolvendo, né, acabando com essa Assembleia Nacional Constituinte. Essa dissolução, né, esse fim da Assembleia Nacional Constituinte, inclusive ficou conhecida, né, foi chamada de Noite da Agonia. Dom Pedro, então, impõe uma nova Constituição para o Brasil, né, para o país, a Constituição de 1824. Essa Constituição, ela estabelece várias coisas, entre elas o que a gente deve destacar é que ela tem 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o quarto poder formado aí pelo poder moderador, que dava, né, ao Dom Pedro I o poder de interferir em qualquer um dos poderes constituídos, né, por essa Constituição. Seguinte, essa Constituição também marca, né, um processo de exclusão da maior parte da população brasileira, quando ela estabelece que o voto fosse, né, censitário. Tudo isso eu já falei com vocês na aula anterior, mas é fundamental que vocês leiam, né, esse pequeno texto que tem no PET para vocês realizarem o conteúdo e as atividades, né, com bastante tranquilidade. Eu vou explicar o conteúdo dessa semana a partir desse mapa mental que também está disponível para vocês. Então vamos lá então. Seguinte, esse processo de consolidação da independência também já foi explicado na videoaula anterior, né, que tem um processo de não aceitação, né, sobretudo de alguns grupos do Nordeste, alguns grupos que eram fiéis à coroa portuguesa. Esse processo de resistência à independência. O Brasil consolida a sua independência somente em 1825. Essa primeira Constituição, acabei de falar para vocês, né, tem a instituição do poder moderador, né, que era um quarto poder, e também o voto censitário estabeleceu a não participação da grande maioria da população no processo político eleitoral. Além disso, tem o padroado, né, que era uma espécie de conciliação, de junção entre os poderes da igreja e o poder do Estado. O imperador Dom Pedro, ele que nomeava quem seriam os bispos, padres, né, das paróquias, das arquidioceses da Igreja Católica. Existe uma junção, né, muito explícita aí, nesse primeiro momento, né, no primeiro reinado. Além disso, foi de certa forma garantido, né, a liberdade de culto, muito entre aspas, porque as pessoas não poderiam, no espaço público, trazer elementos que fizessem referência a outra religião que não o catolicismo. O catolicismo foi colocado como a religião oficial do Império Brasileiro. Seguinte, vamos aos conflitos aí, né, que é o que interessa para essa aula. Em 1824, né, insatisfeitos com a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, um grupo, né, de pessoas do Nordeste que já estavam insatisfeitos com os altos impostos, né, com a queda da produção do açúcar, né, o açúcar, né, estava sendo pouco exportado, né? Com isso eles estavam empobrecendo, já demonstrando de certa forma o deslocamento, né, do eixo econômico do Brasil, do Nordeste para o Sudeste do país. Esse conjunto de insatisfações dos comerciantes, dos escravos, dos alforreados, levam eles a fazerem a chamada Confederação do Equador. Essa confederação, essa revolta, ela vai ter como principal
líder, né, o Frei Caneca e o Cipriano Barata, que vão, de certa forma, liderar esse processo, né, revolucionário, esse motim. Mas as forças, né, do imperador, as forças do governo central vão conseguir reprimir com bastante facilidade até as forças que pretendiam formar uma república no Nordeste brasileiro. Uma das insatisfações era exatamente o fato de que as províncias, né, os estados, não tinham autonomia. E uma promessa, né, dos revoltosos de Pernambuco era exatamente dar autonomia para as províncias. Estou falando províncias, né, era o nome que era dado aos estados na época. Além da Confederação do Equador, tem também a questão da Cisplatina, né? O Brasil, né, e a República, província de Buenos Aires, né, se envolvem, né, com a questão da Cisplatina, né, que é o Uruguai. Eles disputavam, né, para ver quem teria o controle sobre essa região. Isso, inclusive, trouxe muitos gastos para o país, né, para o Império, nesse momento. O que acabou fazendo com que Dom Pedro I ficasse mais desgastado ainda, porque ele dispensou vultuosos recursos, né, no envolvimento da Guerra da Cisplatina. Acabou que esse conflito ele foi resolvido com a interferência inglesa e essa região não ficou nem para o Brasil nem para a Argentina. Um outro conflito, né, que é destacado, né, no primeiro reinado é a questão da chamada Noite das Garrafadas. Em função desse desgaste constante, tanto na imprensa como na economia, como em outros setores da vida política e econômica do país, Dom Pedro I, ele percebendo o conflito que existia entre os seus apoiadores e quem não o apoiava, ele viaja para Minas Gerais, só que no retorno para Minas Gerais, no retorno para o Rio de Janeiro, vai ocorrer o conflito entre os apoiadores de Dom Pedro I e o movimento, né, de oposição ao Dom Pedro I. Nesse conflito, né, as pessoas vão sair com paus e vão jogar garrafas, né, uns nos outros, e por isso que tem esse nome Noite das Garrafadas, né, em função de que no retorno de Dom Pedro I para o Rio de Janeiro, ele estava aqui em Minas Gerais, volta para o Rio de Janeiro e é recebido, né, mediante um conflito onde garrafas saíram rolando, né, entre os membros, né, que estavam prós e contra o imperador Dom Pedro I. Inclusive eu deixo aqui para vocês um link de uma paródia da música Malandramente que faz referência exatamente a essa Noite das Garrafadas. Seguinte, esse conjunto de insatisfações vai fazer com que Dom Pedro I abdicasse, né, do trono em 1831. Por que ele abdica? Primeiro que já havia toda a insatisfação com a autoridade do Dom Pedro I. Além disso, a economia, né, o fato de que ele renovou tratados comerciais que favoreciam a Inglaterra não agradaram parte das elites agrárias brasileiras. Então, economicamente, o país não está bem, porque tem o imperador, né, deu vantagens, né, manteve as vantagens que a Inglaterra tinha, baixa, né, da exportação do açúcar, o poder, a insatisfação pessoal com Dom Pedro I, isso tudo, essas questões econômicas, né, levavam a uma balança comercial deficitária, e além disso houve, né, um aumento grande da dívida externa brasileira. A dívida externa que começa desde o seu processo de independência, né? Quando o Brasil tem que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar o reconhecimento de Portugal à independência do Brasil. Isso tudo somado, né, esses conflitos que já ocorriam no primeiro reinado, junto a essa crise, esse conjunto de crises, levam o Dom Imperador a abdicar do trono em 1831, em função de mais um fator, da questão sucessória em Portugal.
o pai de Dom Pedro I, né, Dom João VI, tinha morrido e ele tinha que optar ou iria para Portugal assumir o trono ou permaneceria no Brasil sendo o imperador. Parte da elite brasileira não aceitaria, né, ele ser rei dos dois países, né, rei do Brasil e rei de Portugal. Então ele tinha que tomar uma posição. Ele acaba tomando a posição, né, em favor do Brasil, né, prefere ficar no Brasil, mas concede, né, o trono para sua filha, né, o trono de Portugal para a sua filha. Nesse processo, como a sua filha era menor, o irmão dele, Dom Miguel, que seria o príncipe regente de Portugal. Só que Dom Miguel, quando ele assume o poder em Portugal, ele dá um golpe de estado, se declara, né, rei de Portugal. Isso deixa uma insatisfação muito grande, né, com o Dom Pedro I. Ele acaba abdicando do trono no país em 1831 em função de todos esses conflitos que ocorreram no primeiro reinado, a crise política e econômica na qual ele estava envolvido, e além disso tinha a questão sucessória em Portugal. Ele abdica, deixa o seu filho Dom Pedro II, né, que na época tinha 5 anos, como príncipe regente. Vai ter início a partir daí o período regencial, que já é assunto para a próxima aula. Enfim, esse vídeo, né, é uma continuação da semana passada. Eu espero que vocês vejam os 2 vídeos para compreender esse conteúdo. Abraços e até mais.